Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Boa! E hoje a gente vai entrar no universo do franchise. Franchise. Exatamente. Como é que é, Mariana? Franchise. Nossa, ainda faz voz sexy. Franchise. Vou perder a audiência. E dentro desse universo, primeiro a gente vai entender, né, esse segmento, esse nicho, não sei como é que a gente pode falar, que é a franquia, sobre duas óticas, do franqueado e do franqueador. Boa. Dentro desse universo é um bom negócio? O mercado acena que sim. Vem crescendo gradativamente, ano a ano, o faturamento de franquias no Brasil. Para você ter ideia, Mariano, em 2023 em relação a 2022 foram quase 14%. E de 2022 até pré-pandemia, chegou quase a 30% esse índice. Então, só que a gente vai entender como é que funciona. Para isso, a gente sempre vai além, a gente traz uma figura que é referência nesse mercado, com bastante experiência, uma trajetória de sucesso, mas eu vou querer saber muito mais. Por trás do sucesso no negócio, eu quero saber da família, eu quero saber se ele encontra paz interior, como é que é a vida dele e como é que ele chegou até aqui. Os desafios, a resiliência e aquela sensação de chegar ao pódio. Eu sei que tem mais, mas essa satisfação a gente carrega com a gente. Não é não, Mariana? Quem que é essa figura ímpar, esse empresário de sucesso? Isso aí. Fala, turma! Bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Além do Mais. Esse assunto é um assunto muito bacana, Desirê, porque ele pode atender muitas pessoas que muitas das vezes buscam empreender, não sabem às vezes por onde começar. Boa. E o caminho da franquia é um caminho que pode ser muito sucesso. Para isso, a gente convidou o Ricardo Rodrigues, que é formado em administração pela UFJF, tem MBA em gestão também pela UFJF, é empreendedor há mais de 25 anos no setor óptico, franqueado da Óticas Carol há 13 anos. Além disso, ele é mentor e consultor de empreendedores de varejo. Também é casado com a Gláucia há 23 anos, pai da Isabela, que tem 7 anos, é um filho mais velho aí de uma família com 3 irmãos. E diz ele, mentira que ele mandou uma fotinha, eu vi, é faixa preta de judô há 18 anos. Olha o cara, cuida da saúde. Desde os 18. Desde os 18. Desde os 18. Então, você tem 18 anos, pô. Ah, quem dera, já pensou? Ricardo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Bem-vindo, prazer Ricardo. é meu de estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos tirar uns 50% aí do que vocês falaram aí, né? Que tem muito elogio nisso daí, né? Mas eu tô aqui para poder contribuir, eu entendo um pouco realmente desse assunto de franquia, né? De franchise. Tem 13 anos que eu atuo nesse mercado, uma franquia grande de presença nacional, né? Hoje, inclusive, a proprietária da franquia é uma empresa multinacional. Então, eu acho que eu posso contribuir com bastante coisa legal nesse assunto, com certeza. Não, o legal de trazer você aqui, eu acho, é que a gente vai falar sobre um assunto específico. Então, você que está aí chegando agora, a gente vai falar o que é uma franquia, como é que abre, os prós, os contras, né? Os melhores caminhos, as dicas. Para falar disso, tem que ter o skin the game, né? Sim. Se fosse só um cara que entende, não, você é um cara que vive isso aqui há 25 anos. Então, é legal falar de dentro de quem tem essa vivência, né? Porque tem os pontos fortes, mas também tem muitos reveses essa relação entre franqueador e franquia. Claro. Então, entender esse universo até para saber até que ponto vale a pena você ser um franqueado ou colocar o seu negócio para ser franqueadora, né? Verdade, Os processos, claro. essa análise competitiva. Enfim, conta pra gente quando você resolveu ser um franqueado. Tá. Boa pergunta. Vamos lá. Então, vamos desde o início, né? Do início. Vamos lá, Desirê. Minha família é desse setor há muitos anos, né? Muitos anos. Então, desde criança, eu navego nesse setor de ótica, né? E quando a gente percebeu, né, que assim como outros setores, o setor de ótica ele estava começando a se profissionalizar de uma forma diferente, né? Porque ele era um setor característica dele era assim, sempre foi muito familiar, né? Assim, as óticas no Brasil todo, característica de serem empresas bem familiares, e começou a surgir franquias
no meu setor, e eu tô falando isso principalmente ali de 2007, 2008, que começou a aparecer franquia de uma forma mais forte no setor ótico. Bom, em 2010, a gente participando de uma feira de ótica, tem 3, 4 feiras no ano, né, e a maior feira dela é uma feira da Abiótica, é uma feira em São Paulo. A gente estávamos na feira e tinha um stand da Óticas Carol na época, isso em 2010. Bom, e aí eu estava passando pelo stand, curioso que sou, assim, vou dar uma olhada, deixa eu entender esse negócio lá atrás, só para entender como é que funcionava. Só que quando eu coloco o pé no stand, encontro um amigo meu do Rio, né, o Roberto Katz, na época, que falou: Ricardo, você tá aqui e tal, já me puxou pelo braço, já me levou lá para dentro e já me apresentou o CEO da época, que era o Ronaldo, chamava Ronaldo Pereira, esse cara, né? Bom, o Ronaldo já era um cara que eu conhecia de nome, não pessoalmente, porque ele tinha sido presidente de uma empresa, de um fabricante grande no Brasil, chamado GO, né? Essa empresa, pra vocês terem uma ideia, as marcas que ela produz ainda, né? Tem Ana Hickman, tem Speedo, eles têm umas marcas assim marcas que eles criaram, né? Atitude, Buguet, que são conhecidas no mercado ótico, né? E esse cara já foi presidente de lá. Então ele saiu de lá para ser CEO da Óticas Carol. Bom, aí nesse papo, ele me mostrou todos os prós que ele via nessa questão de franquia e que em Minas Gerais não havia nenhum franqueado ainda na época, e por que não sermos nós os primeiros franqueados? Bom, 2010. Esse namoro levou um ano, exatamente um ano, porque assim, a gente tinha uma marca local que já era conhecida, que tinha um Qual nome, que era a marca? chamava Ótica Manchester na época. Tinha uma tradição, e aí a gente tinha que fazer uma migração, que chama conversão de bandeira, né? Bom, então isso não é uma coisa simples, né, de ser feita, né? E aí, depois de muitas análises, e não analisando apenas aquele momento, acho que se a gente estivesse levando em consideração apenas o momento, talvez a gente não optasse em entrar na franquia, mas analisando o futuro. E nesse ponto que a gente foi muito assertivo, porque na época a franquia tinha 300 e poucas lojas. Hoje a franquia tem quase 1.500 lojas. Então, Nossa. a gente imaginava que iria acontecer isso, que a expansão no nosso ramo de franquia iria de fato acontecer. E aí a gente, depois de um ano de namoro, né, analisando muito detalhadamente, né, né, os prós e contras, nós optamos em entrar na franquia. Então assim foi a nossa opção, né, em sair de uma marca independente para uma marca participar de uma franquia, né? Pegando esse recorte, olha a pontuação para o empreendedor. Aqui, inquietude. Você tem que estar ligado no que está acontecendo no mercado para não perder, né, o rumo. Sim. A coragem, porque era um universo completamente novo para você, né? Sim. E o desafio que você encarou quando você, depois do namoro, pro noivado e Pro casamento. pro casamento. Como é que foi? Então, os desafios iniciais o principal desafio que levou mais dúvida a nós era trocar uma marca conhecida por uma marca desconhecida na região, na cidade. Esse era o grande problema, porque como eu disse, nós fomos os primeiros franqueados do estado de Minas Gerais, não tinha nem na capital. Então era um desafio. Então assim, os fornecedores do ramo diziam pra gente: não, mas cara, vocês são malucos, vocês são doidos, vocês vão pagar royalty. Vocês já são consolidados. Por que vocês vão né? fazer isso? E a gente não tinha uma resposta também segura para dizer. Sinceramente, o que a gente tinha era uma aposta no futuro, o que a gente estava vislumbrando no futuro, né? E, por um outro lado também, muita segurança pelo lado da franquia. A franquia, assim, não estou falando nem tanto do projeto em si, mas das pessoas da franquia. Sabe quando tem química? A gente sentiu que as pessoas ali eram pessoas sérias, que queriam fazer um projeto realmente de parceria, não era um negócio só um lado que ganha. E então isso pesou muito. Então isso ajudou a gente a tomar a decisão, mas claro, super desafiador, porque a gente teve que comunicar isso de uma forma muito bem feita no mercado, aos clientes, porque é normal, né? A concorrência nesse momento ia falar: quebrou, não vai lá não, porque essa marca ninguém conhece. A gente já sabia que isso ia acontecer. Só que na verdade, quando o cliente chegava na loja e via que ele tinha mais vantagens do que ele tinha antes, que o layout era um layout mais atrativo do que ele tinha antes, que o time de vendas era o mesmo que estava lá. Os pontos, então, tipo, não tinha muito, essa fala do concorrente, ele era rapidamente desmentida pelo próprio cliente, ele via.
né? Então não nos afetou muito essa transição. Na verdade, foi muito rápido essa mudança para nós. Claro que é desafiador, né? Ele traz um medo, um receio, mas a gente estava muito seguro quando a gente foi fazer isso, sabe? Eu acho que vocês tiveram uma visão muito correta. Segundo dados do IBGE, em prazo de 5 anos, 29% das empresas quebram. Quando você transforma isso para franquia, isso desce para 3%. Uhum. Então, quando você pensa no modelo de franquia, agora falando de prós, você está falando de um modelo que ele já foi testado, é um modelo que tem uma robustez maior. Então, se você pegar isso, só com esses dados do IBGE, você percebe o quanto assertiva foi a decisão de vocês, assim, a princípio, pelo que você está dizendo, em migrar para esse modelo de negócio. Franquia de uma forma geral, gente, é assim, o que você compra quando você compra uma franquia? Vamos dizer, no meu caso, eu já era do setor, então eu já conhecia o setor. Vamos dizer que eu não fosse conhecedor do setor. Então faz mais sentido ainda, eu acho, num primeiro momento, a pessoa optar por uma franquia. Por quê? Porque ela vai comprar o quê? Os processos definidos, um layout definido, uma marca patenteada e definida. Conceitua para mim, já que você entrou nisso, conceitua o que é franquia. A maioria das pessoas que está assistindo a gente já sabe. Mas algumas talvez falem assim, o que quer dizer, o que é o conceito de franquia? Então, eu vou falar da minha forma, não tecnicamente, tá? Perfeito, vou falar o que eu acho mesmo. É bem isso que eu estava dizendo, ó. Quando a pessoa compra esse projeto, ela está comprando, ó, um layout parecido, ela está comprando um padrão de uniforme, cores, forma de atendimento, sistema operacional. Ela está comprando, se a marca for regionalizada ou nacionalizada, um mesmo padrão para outras cidades. Inovação. Depende muito do tamanho do franqueador. Quanto maior for o franqueador, mais visível para o cliente ele vai ver esse padrão. Por quê? Porque é mais exigente, né? Quando você tem uma franquia grande, o nível de exigência dos padrões é altíssimo, né? Existem equipes de campo que vão lá fiscalizar se você está dentro dos padrões exigidos pela franquia. Tanto os padrões visuais, que é aquilo que o cliente está vendo, quanto os internos, né? Assim, a parte, os cadastros estão feitos corretamente, né? Estou dando exemplo. Os processos estão sendo feitos dentro do... o que acontece lá atrás, que às vezes é tão importante, às vezes até mais importante que tudo que está na frente, né? A complexidade é grande, né? Nesse pedaço, né? Até porque você precisa oferecer uma experiência, fidelizar aquele cliente para você ter LTV, para ele voltar lá e comprar de novo. Exatamente. Então, essa retaguarda que eles oferecem é muito boa, né? E você ninguém vai pagar uma taxa de franquia, um royalty, se a pessoa não tiver uma contrapartida, né? Se você... A troca, o que a franquia tem em troca, né? O que ela recebe é aquilo que tem que valer a pena para você justificar esse custo, né? Porque é um custo que você não teria se você fosse independente, né? Concorda? Então, tem que realmente... esse custo tem que ser meio que absorvido dentro da operação, porque você teria esse custo de alguma forma. Se você é independente, você tem que criar o seu padrão, você tem que fazer muitas coisas parecidas. E correr o risco sozinho. Você compra ele, teoricamente, já pronto, né? Só que, por um outro lado, gente, tem uma questão que é muito comum, e aí eu falo até amigos meus que às vezes querem adquirir uma franquia, seja lá do que for, que tem um sentimento que eu vejo muito errado em algumas cabeças com relação à franquia. Que ele acha que, eu vou comprar uma franquia para ele, ou para um filho, para a esposa, não sei. Ele acha que abrir a franquia, o problema dele está resolvido. Na verdade, a franquia é um negócio como outro qualquer. Se não operar, se não tiver quem opere a franquia não vai dar certo. Pode ser a melhor franquia do mundo, né? Ela depende de alguém para operar a franquia. A franquia é um negócio. Só que... você abre a porta e deixa entrar, resolver o problema, né? Não existe mágica, né? E tem um ponto, uma dúvida minha, porque o Brasil, ele é multi, né? Tem peculiaridades regionais que a venda está intrinsecamente ligada a isso. Sim. Como é que você se comporta? Juiz de Fora não é igual ao Rio, não é igual ao São Paulo. Então, além do padrão, você tem alguns caminhos, né? Que te levam a adaptar o perfil do consumidor, a persona daqui.
Então, aí depende muito da visão do franqueador, desculpa, da empresa que está franqueando, né? Ela tem que ter uma ideia, uma inteligência regionalizada. Então, por exemplo, o marketing dela. Vou pegar o meu caso, que é uma marca nacional. A Óticas Carol tem presença em todos os estados do Brasil. Mas imagina o que é uma Óticas Carol lá em Manaus e uma aqui em Juiz de Fora. Uma lá em Belém do Pará, tô falando cidades que existem, tá? E uma em Porto Alegre. São regiões totalmente diferentes. O país é continental, como você mesmo acabou de dizer. Então, a inteligência regionalizada é o quê? Cara, eu tenho que pensar no marketing que fale para o público do Rio Grande do Sul, para o público do Pará, para o público mineiro. Então, existe isso na Óticas Carol. Existe até uma verba de marketing regionalizada. Então, é muito importante para uma franquia que tem presença nacional ter uma visão regionalizada. Senão ela corre o risco de porque nunca ela vai conseguir uma mesma fala para todos os públicos. É impossível. A não ser que claro, ela vai ter uma verba dela que é nacional, mas uma parte da verba dela tem que ser alocada de acordo com cada região, né? Você sabe que aos olhos do franqueador, eu imagino, não sou franqueador, mas eu imagino que essa questão da franquia e da regionalização é um ponto positivo. É muito que positivo. A franquia traz, porque ele traz para ele um sócio, num franqueado, que tem o conhecimento daquela região. Sem então dúvida. Você estava falando, um amazonense, um cara lá de Manaus, ele conhece a região, conhece a dificuldade logística, que é fluvial, ele conhece ali. Então, a pessoa que é da Óticas Carol, a franqueadora, talvez não teria sucesso em vender o óculos lá, se ela fosse pelos meios próprios. Então, essa questão é interessante. Você falando aqui, eu estou pensando que isso pode ser positivo. É positivo para a franqueadora. Existe franquia, vocês sabem, gente, existe franquias que elas têm presença, assim, em apenas um estado. Existe, ok. É mais fácil do ponto de vista do marketing, por exemplo. Por quê? Porque a franquia, vamos dizer que fosse em Minas, tá? A franquia é de Minas falando para mineiro. Se ela der um passinho para outro estado, já começa a ter que pensar de uma outra forma. Porque vai mudar, né? E vamos até mais, né, gente? A gente está falando de Minas Gerais. Vocês concordam que o que acontece em Juiz de Fora não é o que acontece no Triângulo Mineiro? Perfeito. Então, assim, então, assim, ainda tem isso, né? Dentro de um próprio estado, existem micro situações ali que você tem que regionalizar. Perfeito. Né? A ótica, como você contou para Desirê, a ótica ela já estava na sua família. Então, tinha um caminho aí que era meio lógico você enveredar. Mas o que você atribuiria assim como importante para aquela pessoa que tem um dinheiro, quer investir e vê na franquia uma boa oportunidade? Qual que seriam os atributos que uma marca tem, uma empresa tem para ser uma boa franquia? O que ele tem que avaliar? Primeira coisa, ele tem que avaliar o perfil dele. Porque as pessoas, vamos pensar assim, o que é para você ser um franqueado? Você tem direitos e deveres. Então, se for uma pessoa que tem muita dificuldade em cumprir, né, algumas orientações, esse já é um perfil inadequado, porque vai dar problema. Ah, não, mas eu não concordo com isso. Tá, mas tá lá no contrato de franquia. Você pode até não concordar, mas se você assinou, a partir daquele momento você concorda. Siga o que tá lá, né? Então, assim... Senão, não tem franquia. O primeiro ponto, por isso que eu falo perfil, porque às vezes a pessoa não tem perfil para ser franqueado. E eu não tô falando de qualquer franquia, tá? Então, começa por aí. Segundo ponto, eu acho que a pessoa, quando ela não tem o conhecimento do setor, ela tem por obrigação, se ela vai botar um dinheiro, e às vezes é um dinheiro grande, às vezes é um fundo de garantia de anos de trabalho por CLT, às vezes é um dinheiro grande, dependendo. E um sonho, né? E um sonho. E o brasileiro é muito ruim de planejamento e muito bom de fazejamento, né? Então, assim, ele vai lá, faz o negócio, depois que ele quer planejar. Então, imagina, se você tem um dinheiro muito grande... Planejamento. Desculpa, isso a gente tem os nossos bordões aqui, né? Esse é o novo. Bom em fazejamento. A gente é bom em fazejamento. A gente é perfeito em fazejamento. A gente tá fazejando aqui. Aqui tem o toró de parpite, aqui tem qual que é o outro que você fala? Tem outro também que agora que esqueci, agora tem o fazejamento. Mas realmente é verdade, a gente não planeja. E aí, imagina bem, a pessoa vai botar uma grana grande num investimento. Então, o que eu digo? Poxa, mas espera aí, vou abrir uma franquia de... Vamos pensar em alguma coisa que não seja do meu ramo. De sapato, de alguma franquia que envolva sapatos. Mas eu nunca vendi sapatos na vida. Então, eu tenho por obrigação
entendeu antes de qualquer coisa, pelo menos o básico de como funciona, né? E aí eu tenho, claro, a franquia vai te dar informações, mas você tem que buscar outras informações além do que a franquia vai te dar. Primeira coisa, ligar para outros franqueados. Ligue você para franqueados, não só para os franqueados que a franquia te pede. Porque aí pode ter um direcionamento. Pega a franquia atua Rio e São Paulo. Beleza, eu vou lá, escolho alguns franqueados, vejo as cidades que tem, ligo ao fulano, olha, eu sou... Liga, gente, liga, o cara vai te atender. Ó, fulano, eu tô pretendendo, me fala aí, o que você acha da franquia? Boa. Essa é uma informação... Prática, né? Que se muitas vezes as pessoas não fazem, e aí é um É o problema. básico, né? Entender. Então, Cafezinho? não, obrigado. Não. É um básico mesmo, mas que, sinceramente, gente, muita gente não faz. É um Perfeito. dever de casa que deveria ser obrigatório ser feito e não é feito. Então aí a pessoa fala, nossa, mas eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Eu acho que é muito mais uma questão de falta de planejamento do que a pessoa ser pega de surpresa, né? Porque se você não conhecer onde você vai entrar, como é que você... É. Então tem o perfil dela. Aí vamos falar do perfil da empresa. O que você atribui que seja bons números para uma empresa para você optar? Porque às vezes o cara se encontra ali e fala, eu gosto da área de alimentação. Aham. O que ele tem que olhar? Tá, então, quando ele vai escolher uma franquia de alimentação, e seja qualquer, vai valer o mesmo raciocínio para qualquer franquia, tá? Ele vai, primeiro ponto, né? Ele vai sentar com aquela franquia, a franquia vai mostrar para ele números, vai mostrar números da região, vai mostrar números, se tiver um franqueado, talvez naquela cidade ou próximo, que tem mais sentido, né? Vai mostrar aquilo para ele, vai mostrar como que funciona o investimento inicial, vai mostrar, vamos dizer, o payback, né? Que é o retorno do investimento médio de quanto vai apresentar uma série de números. Análise de mercado. Vai ver toda essa área competitiva, os concorrentes, as oportunidades, fraquezas, vai apresentar isso tudo. Mas é o que eu digo, esse é um lado da moeda. Tem que olhar o outro lado da moeda. Se sou eu converso com outros franqueados que não falando da mesma franquia, não, de alimentação, da minha cidade. Eu vou lá, por exemplo, vamos dizer que fosse abrir um shopping na cidade. Cara, eu tento buscar informações com outros franqueados, já que eu não entendo do assunto. Eu escutei o lado da franquia. Já dei a dica de falar com outros franqueados de outros lugares. Uma outra coisa a mais. Converse com franqueados de área de alimentação naquele lugar que você quer abrir, para você entender. Então tem isso também. Nossa, eu tenho essa dificuldade. Isso aqui eu não sabia. Exemplo, se você vai abrir uma franquia num shopping, existe um 13º de pagamento de um boleto. Muita gente não sabe. O que é isso? Como assim? Igual você paga salário. Igual você não tem 13º de salário, o shopping tem 13º de aluguel. Shopping. Olha só. Muita gente que não é do ramo de varejo não sabe. Abrir lá um espoleto. Você gosta de espoleto? Gosto. Vou abrir um espoleto no shopping. Aí eu vou lá no espoleto, eu tenho que pensar, botar no meu planejamento o 13º do shopping. Claro, você vai pagar ele. Você vai pagar, não tem como não pagar. Você tá lá dentro? Tô falando no shopping, tá? Se fosse na rua, não tem. Uma loja de rua, né? Mas dependendo do negócio. Como a gente tá falando de alimentação tem muita força em shopping, né? Sim. Então, não. Se você subiu, chegou na área de alimentação, você vai ter provavelmente só franquias. Geralmente é só isso. Dificilmente você vai ter uma lá que Quando você local. não tem franquia em shopping, em praça de alimentação, você tem alguma marca local muito forte. Que faz frente à franquia. Senão não entra. Para a região. Senão não entra. Bacana. Aí você falou desses... agora eu já sei o que eu quero, eu avaliei tudo, mas existem, assim, tipos de franquia que valham mais a pena ou não, independentemente do segmento, alimentício ou não. Tipo, omnichannel ou não, verticalizada, todas... Explica como é que funciona. Explico. Então, as franquias, elas têm de diferentes portes. Existe micro franquia, que é um investimento que você faz muito menor, mas, consequentemente, também você tem uma expectativa de faturamento também muito menor. Existem as franquias pequenas, as franquias médias e as franquias grandes. Quanto maior a franquia, maior vai ser o investimento, né? Natural. Então, você perguntou de tipos de franquia. Franquias verticalizadas, por exemplo. A maior parte das franquias são verticalizadas. Vou dar um exemplo prático, né? A gente tem, assim, várias franquias grandes de chocolate, né? Então, imagina que você tem uma franquia de determinada marca de chocolate. Ela é verticalizada, ou seja, o produto que o franqueado vende
vem diretamente da franquia. Ele não pode vender um chocolate que não seja aquele. Então isso é verticalização. Ou seja, a marca no varejo, né, que não atende o consumidor, ela é feita, o produto que vem dela é do fabricante. Ele não pode comprar de terceiros. E existem outros tipos de franquia que é diferente. Que você tem um formato, a marca. O meu exemplo mesmo. Você tem lá no Óticas Carol. Eu tenho produtos homologados de diversos fornecedores diferentes. Então, eu não tenho que obrigatoriamente comprar de apenas um fornecedor. Eu tenho fornecedores diferentes. Então, você concorda que eu tenho um pouco mais de liberdade do Sim. que se eu tivesse... Imagina que eu tivesse que comprar apenas de um fornecedor. Seria... tem os prós e contras, mas do ponto de vista de liberdade de compra, você fica muito mais restrito. Sim. É muito mais restritivo, né? E existem algumas outras coisas, Desirê, que são importantes que eu vejo hoje no varejo. O varejo, gente, depois da pandemia, ele está em altíssima transformação. Não é nem alta, não. Tem hora que eu falo assim, cara, e olha que eu sou uma pessoa super, assim, busco informações, faço mentoria, participo de eventos, tô sempre com a mente aberta, participo de grupo de network. E é otimista? Sou otimista, e eu vejo assim, tem hora que eu me sinto um pouco dinossauro. Porque estou há muitos anos no varejo, eu vejo que assim, a velocidade com que as coisas mudam, não dá para acompanhar mais. Porque é muito rápido a velocidade. Então, se você pensar, é simples, quer ver? A gente eu mato isso aqui rapidinho, porque todo mundo vai entender. Como que as pessoas compram hoje depois da pandemia? Não é como compravam antes. Hoje, a jornada de compra, ela é totalmente diferente. Muitas vezes você vai comprar, eu tô querendo comprar um casaco, que você viu lá, um casaco, você nem tem ideia mais ou menos do casaco. Você sabe que esse aqui é um casaco, inverno e tal. Você não vai, dificilmente você vai passar direto numa loja física. Você vai lá no Instagram, você acha umas fotos bonitas, aí depois você olha, isso aqui é dessa loja tal, aí você vai no site, aí você fala, mas eu gostaria de experimentar. Aí você vê, olha, tem essa loja na minha cidade, aí você vai numa loja, aí chega na loja, se o preço tiver parecido, até uns 10% a mais, e a experiência for bacana, você compra. Legal isso. Se você perceber que a experiência não foi nada demais, você não vai, nem se for 10% apenas, você vai comprar ou no Instagram, no direct, você vai mandar, ou vai ser num site, ou vai ser no marketplace. Você tá entendendo? Olha como que mudou. Então, o que eu posso dizer hoje? Do varejo físico, ele não é mais físico. Ele é físico com digital. Ele chama até de fisital, né? Que o varejo físico não é mais... Quem tem varejo físico só físico, pode anotar aí que vai morrer. Ele tem que se adaptar ao digital. Ou seja, tem que saber fazer venda pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, se tiver um e-commerce. Omnichannel mesmo. É omnichannel mesmo. Né? Usar prateleira infinita. O que é prateleira infinita? Se o ideal, né? No caso de franquia, né? Se a franquia pudesse ter o estoque dela, mais o estoque dos franqueados para atender o cliente. Pois é, nesse ponto, com esse omnichannel, a franqueadora não leva vantagem por ser detentora da marca e manter um site em detrimento dos franqueados que têm loja física e podem até atender pelo WhatsApp? Depende. Vai depender de qual é o raciocínio da franquia, Desirê. Tem franquia que o site é um concorrente. Tipo assim, o que o cliente comprar no site, o franqueado não leva nada. Tem franquia que quando o cliente compra no site, ele faz o seguinte, comprou no site. Vamos dizer que fosse o meu caso, tá? Comprou no site. O cliente é da minha região aqui, cai de Juiz de Fora, aí ele já manda aquele produto para minha loja, para que o cliente busque na minha loja. Opa, já mudou. E eu ganho uma comissão uma vez que o produto saiu deles. Mas o cliente buscou na minha loja, me dá a possibilidade de fazer um atendimento, de mostrar para ele que o produto se ele tivesse comprado comigo, o produto era o mesmo preço, ou talvez, dependendo da promoção, até abaixo. Tipo, me permite trazer aquele cliente para dentro da loja. Essa é uma outra situação. E tem uma terceira situação ainda, que é aquela que é a mais complexa, mas é que é a mais... que eu penso assim, que é mais pensando realmente na relação do franqueado também, que é quando a franquia ela só usa o site mesmo para direcionar a venda para o franqueado. Só que essa depende de um estoque muito bem controlado por parte do franqueado, porque na hora que ela vender tem que confiar que o estoque do franqueado está certo, porque senão vai dar problema na entrega. Então, assim, olha quantas possibilidades que existem hoje. O varejo hoje é
Gente, assim, o jogo mudou demais. Aí a gente até brinca e fala assim. Por isso que eu te falei, tem hora que eu me sinto mesmo dinossauro. As coisas que você fazia de um certo jeito não funcionam mais. Você teve que mudar a forma de trabalhar, e não é porque a gente quer, é porque o cliente mudou a forma de comprar. Né? Das coisas que você falou, a que mais tá me chamando a atenção, eu sou daqueles que olha o copo metade e fala que tá meio cheio. Eu sou assim. Aí você dá as dificuldades. Só uma parte. Fala, Você Dedê. sabe o que é isso, o copo meio cheio? É conforme ele cria o olho gordo no seu negócio e quer ser um franqueado. Entendeu? Então tá mais pra cheio, ele já pá, olho gordo. Não, das dificuldades que tá falando do franqueado, do varejo, Boca Grande. É que a ideia é de você investir na experiência. Sim. E isso hoje, o varejista, franqueado ou não, ele vai ter que pensar nisso. Porque realmente, comprar na internet muitas das vezes é muito prático. Só que ele não tem a experiência. Roupa, calçado, qualquer coisa. Não tem a experiência. Alimentação. Você pode pedir lá o iFood, o tempo que quiser, ou qualquer um. O iFood patrocina nós. O iFood, a hora que você quiser. Mas quando você quer ter uma experiência, você quer ir para o lugar onde você vai sentar, vai ser bem atendido. Então o varejo, talvez ele caminhe e só vão sobreviver aqueles que se preocuparem em oferecer uma experiência muito diferenciada. Isso. Se você for lá na sua loja da Óticas Carol, é onde ele vai ser atendido, onde ele vai ter uma avaliação de qual armação vai ficar melhor no rosto da pessoa. Essa experiência talvez seja o caminho para mudar o varejo. Ou não, porque eu vou te falar um outro tipo de experiência. Você está falando da loja física, você ter essa experiência. Sim. As pessoas estão cada vez mais acomodadas. Essa é para você, tá, Ricardo? Chama Mais uma coisa acomodadas. de Então, a experiência para mim, que quero comodidade, quero que a coisa venha na minha casa, seria eu experimentar uma calça, ela não servir, imediatamente eles trocarem, não me cobrarem o frete, eu provo a outra, encaixou, eu nunca mais largo esse fornecedor. Essa foi a vivência, a minha experiência. Então, esse omnichannel, ok você ter na estrutura física, mas online você tem que chegar o mais perto possível dessa customização, porque se torna uma experiência muito válida. Inclusive, essa calça foi uma experiência assim mesmo. Ah, é? Voltou 2 vezes, na terceira ela me mandou e me mandou com presente. Você achou que estava menor, né? Aí foi só aumentando o tamanho Foi dela. criando bunda. Palhaço. Então, olha só que doideira. Talvez essa visão que você esteja falando, da experiência como um todo, nos 2 universos. E aí, olha só que loucura. Quando a gente fala assim, experiência, na nossa mente, vem coisas extraordinárias. É normal. Tá. Só que nós estamos no Brasil. Para mim, experiência ainda é fazer o básico muito bem feito. Eu concordo. Por enquanto ainda, assim, não, porque senão você começa a achar que você vai fazer uma coisa incrível, mas se você não faz o básico bem feito, não adianta. Então, o primeiro passo é, você tá fazendo o arroz com feijão muito certinho, temperado, que todo mundo gosta. Então, assim, primeiro é o básico muito bem feito, para aí você começar a incrementar algumas experiências, né? Para que a pessoa, no final, seja aquilo que a gente disse. Olha, o teu preço tá igual ao site, ou tá um pouquinho acima. Não justifica eu comprar online. Eu falei do site, mas pode ser site, um WhatsApp, um marketplace. Eu vou comprar na loja. Porque na loja tem uma coisa que você não tem no site, que você não tem no marketplace, você não tem nem no WhatsApp, que é uma outra pessoa te atendendo. É um atendimento humanizado mesmo, presencial, né? Mas tem que ser humanizado, né? Que se ele não for humanizado, for um atendimento normal, você não justifica você fazer esse investimento, né? Então, eu concordo 100%. A comodidade, como você disse hoje, a gente tem um projeto lá que chama Carol em Casa. O que é Carol em Casa? Eu vou aonde o cliente quiser, se ele, por conta dessa situação. Vou dar um exemplo de fim de semana agora. Tínhamos uma cliente, estava hospitalizada, com dificuldade para ler. A mãe entrou em contato com a gente, era uma vendedora nossa, foi até o hospital, primeiro ela entendeu qual era tinha a receita, né? Entendeu qual que eram as cores que ela gostava, o tipo de armação, foi até o hospital, fez a venda, tirou as medidas, o óculos ficou pronto, pediu o motoboy, levou até o hospital. A menina hospitalizada. Então, você só perde se morrer.
Então, assim, eu tô dando um exemplo que isso é hoje necessário. Na verdade, isso sempre foi necessário. É que hoje, pela facilidade das coisas, isso está mais natural. As pessoas quererem esse tipo de entrega, né? Por exemplo, Ricardo, ai, amanhã eu tô indo para Ibiza. Preciso de um óculos. Eu já sou cliente, Vou procurar ligo onde, né? o WhatsApp, Boa. aí você manda na minha casa, eu escolho, compro, tudo ok? Hoje, isso que eu tô falando, a gente tem que se adaptar. Hoje, se você fosse no nosso caso, tudo ok, e sabe, você não ia ter que ser. Como é que eu vou pagar? Eu vou te mandar um link. A gente já está adaptado. A gente manda um link de pagamento para você. Tem lá, no caso nosso, a gente divide em até 10 vezes. Você vai escolher, eu vou pagar em 5 vezes. Eu sou sua Vou cliente. pagar 7 vezes, sei lá. A gente vai te mandar um link de acordo com a quantidade de parcelas que você optou, né? E ok. Então, assim, realmente você não precisaria de sair de casa para fazer uma compra como essa, né? Mas no meu caso ainda tem um óculos de sol é mais simples, né? Mas se fosse um óculos de grau, tem uma complexidade, porque precisa de tirar as medidas, né? Então por isso que eu falei, a gente tem esse projeto Carol em Casa, que já fez isso quase toda semana. Existe alguma situação da gente ter que ir na casa de alguém, ou por a pessoa não ter tempo. Eu vou te falar um tipo de cliente que a gente tem muito. É o cliente que não gosta de ser atendido em público. Ó. Sabia? Ó. Ele não gosta de experimentar os óculos na loja porque ele fica inibido com outras pessoas. Ele quer ser atendido, assim, de uma forma... Individualizada. exclusiva mesmo, assim, né? Então, melhor... Isso é seu ou da Carol? Não, isso é do meu ramo. Não, Isso não. Mas é esse O Carol em projeto, Casa. Carol em é Casa. nosso. É seu Surgiu daqui. mais fortemente na pandemia, né? É nosso da franqueadora. Não, é nosso Não, é dele. local mesmo. Local. A gente que criou Local. esse projeto. Que interessante. A gente que criou esse projeto. E Dá pra- aí, e funciona muito bem por conta de vários tipos de situação. Uma questão, olha que interessante, uma situação como essa, que tem aí uma boa prática, boa prática Sim. comercial feita por um franqueado. Aham. A franqueadora, ela pode falar, gostei disso daí. Tá, então vamos lá. Aí tem sempre vai ter a situação. Depende da franquia. Depende da Uma franquia. franquia esperta, ela provoca isso. O que ela faz? Pô, tem várias possibilidades. Ela pode criar um exemplo. Ah, Uma eu faço gamificação. Ela pode fazer, tipo, olha... As Premiação. franquias têm... todas as franquias maiores, né? Elas têm convenções regionais e nacionais. Ela pode pegar um ambiente desse, um momento desse, falar, cara, olha, a gente vai fazer aqui boas trocas de ideias aqui entre os franqueados. É um exemplo. Outra coisa que ela pode fazer, hoje, com as plataformas online, vamos criar aqui, uma vez por mês, vamos pegar 3 boas práticas, vamos abrir uma sala, todos os franqueados entram e vamos dividir isso. Tem inúmeras possibilidades de você disseminar boas práticas. No meu caso, o que a gente faz? Os franqueados que eu tenho uma ótima relação, a gente já tem um grupo de WhatsApp que a gente faz exatamente isso. Só que a gente não perde nem tempo. Tem uma boa ideia, alguém coloca lá, manda um áudio, explica, pronto, já todo mundo tá sabendo. Legal. Que legal. Então funciona assim, com a velocidade que hoje necessita, né? Aham. E nesse caso de projetos regionais que não tem um amparo do marketing da franqueadora, como é que vocês fazem a divulgação? É por conta própria? Tem essa liberdade? Como é que funciona? A gente tem uma verba que a gente é obrigado a pagar, né? É como se fosse um royalty. E um pedaço daquilo volta para a mídia regional. Aí eles definem quais são os canais que você pode usar. Então você só pode usar naqueles canais. Por exemplo, você pode usar rádio, TV, buzzdoor, outdoor, mídia dentro de shopping, por exemplo. Então você só pode respeitando aqueles Mas canais. se você quiser, por exemplo, investir na gente, no nosso podcast? Então, podcast, por enquanto, não está quando não está, ele, infelizmente, ele nem tem negociação. Então joga no grupo. Óticas Carol, franqueadora. Presta atenção aqui, isso aqui é um espaço maravilhoso. Estamos atingindo aqui mais de 500 mil pessoas. Mas uma coisa é certa. Boa. Como o Manda bem. podcast vem crescendo muito, uma hora ele vai virar um canal de investimento. Na verdade, como nacional, ele já faz, tá? Eles já fizeram investimento em podcasts de nível nacional. E já fizeram. Mas assim, regionalmente ainda não está. Exemplo, por exemplo, vou fazer em rádio. Então, aí tem todo um passo a passo, né? Você tem que definir a verba, passar para eles, a veiculação, o período, a nota fiscal, para você ter acesso a essa verba para pagar aquela mídia regionalizada, né? Sabe que a Desirê brincou aqui? Aí me veio a cabeça, porque aí me vem a cabeça o processo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o lado do franqueador. Até para você fazer inovações, tem que ter cautela.
Você não pode, imagino, né? Não sei como é que é a dinâmica da Óticas Carol, talvez você possa contar pra gente. Mas você não pode simplesmente mudar o jogo ou mudar a forma de fazer de uma hora para outra, porque você pode colocar em risco mil empresas. Não, mas o que eu quis dizer foi inovação em P&D. Não, ok. Assim, aí eu imagino que quando o cara ele se propõe a ser um franqueador, ele não pode fazer uma mudança. Vou botar aqui entre aspas, ditado orelha. Vou dar um exemplo. Não, Porque senão ele pode. Assim, eu tô dizendo que a sua ideia é ótima. Inclusive, Não, muito boa. a minha ideia não, é Mas o que eles fazem. Eu digo que se o franqueador ele fizer uma mudança assim brusca, ele pode botar em risco o negócio não só dele, mas de todo mundo. Não é verdade? Sim, claro. Então, vou dar um exemplo. Nós temos liberdade de ter Instagram próprio. Olha a complexidade disso. É. Tipo assim, são país continental. Então, eles têm que ter um controle sobre isso. 1.500, Então, né? eles têm pessoas dentro do marketing da franquia que ficam olhando os Instagrams para ver se não tem nenhuma coisa esquisita. Vou dar um exemplo. Agora, Perigoso. na convenção Deve ter um regional... manual, não? Tem todo um procedimento. Na nossa convenção regional de alguns meses atrás, tem uns 2, 3 meses, que foi até no Rio, eles estavam falando sobre o TikTok. Aham. Porque o TikTok hoje tem muita coisa, assim, como é que eu vou usar a palavra? Mais trash. Mais trash, que não cabe com a nossa marca. Então eles estavam orientando, quer usar o TikTok? Olha, vamos dar exemplos que não podem e exemplos que podem. Então, que é um exemplo, sabe que o carro bate, a pessoa sai rolando dentro da loja? Pô, isso não tem a ver com a nossa marca. Concorda? Tô dando um exemplo. Isso, concorda? Concordo. O que tem a ver isso com Óticas Carol? Perfeito. Não tem a ver. É engraçado, mas não tem a ver. Mas talvez para uma ótica super popular, cara, faça total sentido. É. Entendeu? Então, Muito assim, interessante. então eles orientam a gente para, olha, e fora que tem uma série de materiais que eles mesmos produzem e a gente só replica. Já vem Caraca, pronto. é muito complexo. tenso. Eles têm um complexo. departamento de geração de conteúdo, porque facilita o marketing dele. O lance da franquia, assim, a Óticas Carol, pra mim, ela é do Ricali. Ela não é de alguém, por quê? Ou seja, então você personaliza a marca no franqueado. Aí se o franqueado é um doido de partido A ou B e começa a bater naquilo ali, e aí? Aí você vincula a marca nacional. Pelo amor de Deus, naquilo você foi no ali. extremo. Não, né? mas imagina. Mas o poder da marca, um dos poderes da franquia é você, por exemplo, comprar um óculos em Brasília, na Óticas Carol, e entrar na nossa loja, falar, eu comprei esse óculos lá em Brasília, tá empenado aqui, o cliente na cabeça dele é tudo igual. Tudo igual. Isso é o poder da franquia, quando na verdade não tem nada a ver. Não, se eu estivesse lá em Brasília, eu ia falar, pô, cara, parabéns aqui, tá aqui. Por exemplo, entendeu? Você pensa pequeno. Não, eu ia falar com ele, porque eu vinculo a ele. Eu ia falar, parabéns aí, cara, então tá aqui em Brasília. Então, esse é o poder da franquia, que a padronização leve o cliente a achar que aquilo tudo é uma loja só, que é de um dono só. Entendi. E não é nada disso. São 1.500 lojas com 400 franqueados. Então, assim, olha... Se a franquia tiver 2 sócios, geralmente tem, são 800 fora sócios. que a franquia também tem loja própria. Ainda tem isso. A Óticas Carol tem umas 20 e poucas lojas próprias. Por que franquia... Quase todas as franquias têm lojas próprias. E você sabe o motivo principal? Não. Para fazer teste. Eu ia falar pra modelar, isso aí. Para fazer teste, porque tem coisas que eles vão, processos, lançamento de produto. É importante ter algumas lojas próprias. Antes de você multiplicar aquilo no caso da Óticas Carol para mais 1.400 lojas cacetadas, cara, deixa eu fazer nessas 20 aqui para ver o que vai acontecer. Porque se ele solta aquilo em 1.500, o erro é muito maior, né? Boa. Então, por isso que é muito comum franquias terem lojas próprias. Elas são usadas muito para teste. É um ecossistema complexo. Caraca, é maneiro. Por isso que deve ser difícil você ser um franqueador. Você tem que estar com o processo todo alinhado. É verdade. O franqueador normalmente ele entra com muito dinheiro na frente, vai ter muito anos de prejuízo para começar a ter lucro. Porque é isso que você falou, tem que montar uma estrutura. Eu vou falar rapidamente assim, ó. Uma estrutura de franquia, tá? Para o cara ser o franqueador. Ele tem que ter um departamento de marketing, um departamento financeiro, um departamento de RH, um departamento de operações. O que é operações? São aqueles colaboradores que vão ajudar a abrir as lojas, a olhar os processos. Vai ter que ter um departamento... O que mais que eu falei? Operações eu falei. Ele vai ter que ter um departamento tipo de auditoria.
para poder auditar se as coisas estão dentro dos processos. Assim, eu falei 5, 6 departamentos Por cima. fora as diretorias, né? CEO, vice-presidente, CEO financeiro, CEO jurídico. O jurídico é o meu Exatamente. Então são muitos departamentos necessários, obrigatórios, que a pessoa. Imagina, então, ela criar isso antes de vender a primeira franquia. Porque algumas coisas são obrigatórias antes de vender a primeira franquia. Tem que ter uma COF, né? Que é obrigatório você ter antes de você vender a franquia. Um contrato de franquia muito bem feito. Cofre não é café, não tá? Então, você tem muita coisa que você é obrigado a fazer. Até para você entrar na ABF, na Associação Brasileira de Franquia, você não consegue entrar se você não tiver totalmente regularizado, né? Cara, Investimento para ser franqueado. Ah, e aí eu vou dar um pulo do gato. ó, Tem um pulo do gato para quem quer ser franqueado. Existe um projeto no Sebrae, subsidiado, em Minas tem. Até nossos amigos aqui de Juiz de Fora, da Viva, começaram um projeto de franquia nele. Que é um projeto... Hoje, para você fazer um projeto de franquia, gente, é uns 100 mil reais. Esse projeto é menos de 10 mil. E parcelado. Para empresa que quer se tornar transformar uma em franquia. É o melhor caminho, porque ele é subsidiado pelo governo, ele é de altíssimo padrão, assim, quem vai ministrar nesse curso são pessoas do ramo, preparadas. Então, eu achei um bom caminho. É subsidiado pelo governo do estado. Sebrae. Ah, tá. Sebrae. Sebrae, quem quiser é só entrar. Entra em contato, Sebrae Minas. Ah, eu sou de Minas, Sebrae Minas. Você vai ver lá esse projeto. Eu não sei, sinceramente, assim, quantas vezes eles abrem por ano, se é uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas esse projeto existe há um bom tempo. E é extremamente, muito barato pela entrega que ele te dá. Eu gosto muito das coisas do Sebrae. Eu fiz um Empretec, eu gostei. Sim, já fiz Empretec também, sensacional. Você falou aí já, então, de vários... uma estrutura de vários temas que a empresa tem que ter. Quais os benefícios que uma empresa vai colher? Eu já imagino alguns, mas vou deixar você falar, depois a gente discute. Mas o que uma empresa vai ter para se tornar uma franquia? Tem de quê? Eu tô rindo de você, porque ele tem que participar, ele tem que falar. E assim, eu vou deixar você falar, porque eu já tenho O alguma coisa especialista é ele, mas eu tenho mais ideia. Porque eu penso lá na frente, eu tenho que voltar. Não. A DD fala que eu tenho TDAH, mas na verdade meu pensamento é muito acelerado. Entendi. Mas enfim. Aí ele para de ouvir. Aí tem que botar um microfone lá pro Diogo pra ele fazer Cara, vai ser participação, muito bom. Fala mais alto. No próximo episódio vai ter um... Ele falou que eu sou uma pessoa à frente do tempo, olha só. Mas aqui, sério, tem empresas que a gente conhece, eu tenho amigos que são empresários, que têm processos bem definidos, aí eu falo com eles, começa a pensar nisso. É um bom caminho e o que você vê de positivo em você abrir franquia? Abrir franquia. É o Cebolinha franquia. Franquia. Então, eu acho que é isso. O primeiro passo depende muito da pessoa entender se ela quer criar essa estrutura, porque ela será obrigatória. Ok. Não basta ele ter uma empresa de sucesso, com bons processos, isso é um pedaço, né? Então, assim, ele tem que ter uma mente, se ele quer escalar, né? Ele quer, eu quero ter, é muito mais fácil ele escalar através de uma franquia do que de lojas próprias, fato, né? Quer dizer, eu não sei se é mais fácil, mas é muito mais possível escalar, né? Porque vai ser outras pessoas escalando por ele, né? Mas isso requer um conhecimento grande de franchising, e aí eu falei do Sebrae, mas existe uma série de consultorias no Brasil especializadas em transformar negócios em franquia. Olha aí. Vários. Tem alguns? Cara, eu conheço um muito bom, que o pessoal da Praxis, é um pessoal que tem muito know-how nessa área, mas é um investimento alto que vai fazer, mas para entregar um processo muito detalhado, né? Porque como é que você vai vender isso? Eu fico pensando, imagina a pessoa no início, como é que ela vai vender uma franquia de algo que não existe, que não tem nenhum franqueado? Só tem um jeito, na minha visão. Se o projeto estiver muito bem feito e ele ter algumas lojas próprias, para o cara ir lá e olhar e ver como é que é. E foi esse o caminho que o Digão fez? Eu não conheço detalhadamente, mas eu imagino que sim, porque eles tinham lojas próprias, então já tinham uma marca, já tinham um conceito na região, então é muito mais fácil. Imagina se não existisse nenhuma lanchonete deles.
É. Nada. E tinha em outras cidades, né? Se não me Lançou o engano. Digão do nada aqui. Digão, você é bem-vindo aqui, viu? O Digão era uma empresa, eu conheço ele. Ele tinha Trailer. um trailer em Leopoldina. E aí ele criou esse processo e foi fazendo, assim, pelo que eu vi de fora, e foi transformando, né? Então, depois é E eu legal. confio Batista, você nele. trouxe ele aqui. Não, e eu como, Digão. Eu vou trazer ele aqui. Eu vou eu trazer um hambúrguer, né? eu te garanto, eu não o conheço pessoalmente, eu te garanto que ele vai, dentro da história dele, ele vai falar que é uma hora da virada da chave, que ele contratou alguém. Teve alguma consultoria para transformar o negócio dele em franquia. Legal. Não tem como, tem jeito. porque senão a própria pessoa vai esbarrar em alguns obstáculos que são obrigatórios para se transformar em franquia, simplesmente porque ele não sabe. Né? Então, assim, não adianta você ter um bom produto e bons processos. Eu acho que isso tem que ter, mas não é apenas isso, né? Não. Isso é o mínimo para você começar a pensar sobre o assunto. Para começar a pensar sobre o assunto, com Ter um certeza, né? produto bom e os processos bem desenhados. Vocês já foram em alguma feira lá em São Paulo da BF? Não. Então, no dia que vocês tiverem a oportunidade de ir, vocês vão levar susto. O que você imaginar, ou que o melhor, o que você nem imagina, já existe franquia. Tem franquia de tudo que vocês possam imaginar. Dá um exemplo. Micro franquias, que são franquias minúsculas, né? Que você pensar em alguma coisa assim, poxa, mas não é possível que isso aqui... Não, existe de franquia. Então, eu vou dar um concerto de roupa, sabe? Eu vou fazer uma bainha, só que hoje, como é que a gente faz aqui na nossa Vai cidade? costureira. Então, não existe franquia disso. Que você faz em 1 hora, você vai lá e já faz um negócio padronizado. Existe franquia disso. Olha. E não há uma só, não. Tem mais de uma. Olha. Então, assim, Saberão. então, esse é um exemplo, entendeu? E você vai ter grandes da micro a grandes franquias, né? Imagina quanto que é o custo para você abrir uma franquia do McDonald's. Não é só o custo. Custo, se você a área que está liberada, né? Tem uma série de o teu processo seletivo para você entrar ser um franqueado de uma marca dessa é absurdo. A comprovação financeira que você tem que ter para poder eles te aceitarem como franqueado. Tem uma série de coisas que envolvem. Tem um exemplo, talvez você vai saber me explicar, que eu nunca consegui entender, que é do Outback. O Outback, Eu ia falar. você ia falar? Caraca, são 2 franquias que eu quis. Depois já pensei, mas aí fala assim, o Outback não tem franquia. Não, tem. É um modelo diferente de franquia. O que não tem franquia é Saraiva. Primeiro, meu sonho era ter uma Saraiva. Liguei pra lá. Falei, Mas quando você lê, ela, não leio. Você vai deles franquia. palhaço. Aí liguei pra lá. Não franqueava. Lojas próprias. Só lojas Caraca. próprias. E aí, Outback. Outback, eles identificam alguém que tem um perfil dentro da própria rede para abrir em determinado local, de acordo com o estudo, né? Você sabe dessa história? É isso Eu não sei mesmo? profundamente, não. Mas, assim, Eu não sei. sobre o modelo Outback, eu não sei profundamente. Mas fica claro pra mim o seguinte: se você olhar, vamos pegar, a gente tem um Outback aqui na cidade. Dentro de um shopping, eu sei o custo de um shopping. Se você olhar o tamanho do investimento que foi feito, só que vocês já foram lá, né? Já. O que tem de equipamento. Desenha, bate O que tem de cartela. equipamento, o que tem do espaço físico, o padrão que tem que ser mantido. E é mesmo. Você vê que tem um padrão de uniforme, um padrão de atendimento, muita tecnologia envolvida de pagamento, de cardápio, tudo muito no detalhe. O gosto das comidas, qualquer Outback que você vai. Que eu garanto para vocês, o processo de seleção de um franqueado desse deve ser altíssimo. Por quê? Porque para manter aquilo funcionando, e se o cara não era do ramo, ele deve ter ficado pelo menos 1 ano em preparo para abrir uma franquia daquela. Olha. Garanto para vocês. E detalhe, quando eu liguei para saber, Juiz de Fora não tinha o perfil pelo número de habitantes. Da Saraiva que você está falando? Não, a Saraiva não abre de jeito nenhum. Sim. Há muito tempo, o Outback. Muitos anos. Bem antes. Não tinha o perfil pelo número de habitantes e tal. Aí depois eu fiquei sabendo que realmente a seleção é super minuciosa. E normalmente é alguém que já está dentro da rede deles. Quanto maior a franquia, e as maiores franquias que a gente tem, a maioria delas é na área de alimentação mesmo, né? Quanto maior a franquia, mais complexo é o processo de seleção do franqueado. Lógico, porque o investimento é muito mais alto. Né? O investimento e a força da... Imagina se um Outback entra aqui e não dá certo em 1 ano. Nossa. Olha o estrago. Estrago para a imagem. Olha o estrago. Então, assim, não é assim. O Habib's, mas o Habib's ficou um tempo bom, não? Então, fora, gente, tem coisas que a gente não sabe nos bastidores de relação franqueado e franqueador
que podem acontecer que não são visíveis para os clientes, né? Na lista, eu peguei uma listagem das 10 maiores franqueadoras, né, de 2023, Cacau Show. Chamou atenção que a Cacau Show é em primeiro lugar. A Cacau Show e o Boticário tá na frente do McDonald's. Olha. E a Óticas Carol figura lá em nono lugar, como uma das maiores do Brasil. Eu não me xingue, mas eu achei que a Chili Beans fosse maior. Sim. E não. Então, mas é porque a Chili Beans, ela tem uma... Eu entendo por que você pensa isso. Eu sigo o Caíto da Chili Beans, acho ele maneiro. É por isso. Ah, então ele tem uma presença digital muito forte, né? É isso. É porque a Chili Beans, na verdade, não existe a Chili Beans sem o Caíto, né? Olha só. Pensa, imagina se o Caíto não saia da... Amanhã ele... Ó, gente, vendi aqui a Chili Beans, tô multimilionário e eu tô saindo. É um super problema. Porque do mesmo lado que é muito positivo a figura dele, né? Que foi muito positiva para trazer a marca, mas eu vejo isso hoje como um problema. Porque se Faca um dia... de dois gumes. Principalmente pelo lado do franqueado, né? Que você tá ancorado em cima de uma imagem. Você não tem um negócio robusto. Eu não sei como que vai ser isso um dia, assim, né? Porque um dia vai acontecer alguma situação que a Chili Beans vai ter que continuar sozinha, né? Deve ter todo um estudo. Claro, se a gente sabe disso, se a gente vê isso como um ponto de interrogação, claro que eles também sabem, né? Deve ter um projeto, alguma coisa já pensando numa sucessão, né? Porque uma hora vai ter que ter uma sucessão. O Diogo tá falando aqui, é verdade. Quando você liga demais a uma imagem a uma figura, aconteceu com a Max Titânio, né, Diogo? A Max Titânio, uma indústria de suplementos grande ligada ao Cariani, que teve aquela questão, que falaram dele que parece que era mentira, mas teve um boom que você joga lá embaixo os preços das coisas, detona a marca, porque tá ligada, muito intimamente ligada a uma imagem, né? Ainda mais uma pessoa passível de erro, né? Ser humano, né? Ué. Não é o caso, eu não acho que o Cariani fez por lá. Tô dizendo que, Sim, claro. que tava ligado e aconteceu Então, isso. e essa... Desligou ele, ela perdeu mais 50% e a outra marca que ele fechou já é líder em 3 meses, 2 meses ela bateu o recorde mundial. Olha bem. Aí, Então, eu vou falar aqui porque o Diogo tá dizendo ali, a marca que ele tava, desligou ele, perdeu 50% do share. share dela, e aí ele foi pra outra que é a Growth, e o que aconteceu com ela? Bateu o recorde, não sei se foi da América Latina ou mundial. E agora ela bateu o recorde da América Latina. Ah, então você deu o exemplo contrário, eu falei o exemplo do problema que teve, na verdade, ele saiu da marca, a marca caiu, ele foi pra outra, e ela bombou. Então, assim... Porque ele deve ter provado que era inocente, Não, aí sim, vitimiza. sim. Pá, Eu gosto vai. dele. E ao mesmo tempo, hoje, né, as pessoas, se você olhar, grandes marcas estão muito associadas a pessoas físicas, né? Porque é a questão de você, de você estar associando, né, o CEO, aquele que fundou a uma marca. Isso traz humanização, né? Traz conexão. Sim. Mas tem essa dificuldade, porque como que eu faço uma sucessão? Sabe como que eu vejo no caso da Chili Beans? Um filho, alguma coisa assim, sabe? Algum laço muito próximo que possa fazer essa transição. Ele já pega um braço direito de muitos anos, começa a aparecer junto. Isso. Fazer Tem que ter Como ele faz, né? Ele tem que fazer uma transição muito bem feita para que isso aconteça, para que a marca não seja muito prejudicada, né? É o caso também um caso legal. Adoro fazer esses casos de empresa que eu acho bacana. Na Forbes, tava lendo uma entrevista do João Adib, da CIMED. Sim. O pai dele já tinha a Nova Química gigantesca, ele herdou, veio a CIMED e ele transformou-se numa figura pública. Mas você já viu o que ele tá fazendo com o filho? Aí ele tá botando o filho dele já então ele já tá Ele com essa... não vai ter esse problema. Tá com foco já na Não vai ter sucessão. esse problema, eu te garanto. Na hora que ele começar a se desligar, o filho vai começar a acelerar. E segundo a Forbes, ele quadruplicou a quantidade de vendas da CIMED com a presença digital dele. Ele é um caso, assim, né? Aqui no Brasil é um caso de grandíssimo sucesso, né? Ele deu uma entrevista esses últimos 15 dias falando e perguntaram qual o segredo do sucesso da CIMED. Ele falou, foi eu ter começado a aparecer. Olha aí. Exatamente. A conexão que ele falou, a conexão. personificar. Mas tem Como que alguém hoje, que O limiar é uma tênue. marca genérica, a pessoa chega, você tem não sei o que, da CIMED? Pô, isso é quase impossível de imaginar que um negócio desse pudesse acontecer. O cara conseguiu transformar uma marca genérica em... marca. Ele trouxe autoridade. A pessoa vai, não, nesse eu confio. Exatamente. Porque ele põe a cara dele. Olha, isso aí. entende? As pessoas não estão comprando Não. o produto, estão comprando
ele, né? Estão comprando, assim, o sucesso, né? Da empresa dele, né? A confiança. A isso aí. credibilidade. A credibilidade. E ele já deve estar há algum tempo já trabalhando o filho, porque o Sim. processo... Tá. O menino tem que ter o perfil, porque isso pode aí. ser que não tem. É isso aí. O Mariano, por exemplo, não tem condição. Muito perfil milionário. Jorginho me assim, adota, Maltina, imagina. Não, imagina nada. Não, Vai, pode ser. não. Mas você vem falando assim, a gente fica com a sensação que eu acho que é real no mercado, né? Tá tudo passando muito rápido, você tem que Sim. ficar ligado o tempo inteiro, você tem que se adaptar, você tem que inovar. O que eu faço para manter o meu negócio saudável? A concorrência cada vez mais desleal também, então é uma luta constante dentro disso. Como é que é a sua vida fora trabalho? Tá. Porque de franquia eu já vi que você entende muito, mas eu quero saber sobre a sua felicidade. Tá bom. Ele tá aí casado há 23 anos com a Eu perguntei pra Glaucia. ele, palhaço. Estou olhando aqui pra dar a bola. Tem que falar. Tô levantando a bola. Então, eu já passei por várias fases, igual as empresas. As empresas passam por várias fases, o empreendedor também. Né? O empreendedor passa por várias fases. Eu já tive a fase desregulada, que é aquela que você está muito no operacional, então trabalha 15, 16 horas por dia, você dorme 6, 7 horas, já acorda, vai para o trabalho e vai nesse ritmo. Já tive essa fase. Aí já tive a fase, isso principalmente quando eu não tinha... Tinha insônia? Quando você Nessa estava época, muito na operação? nessa época eu tinha tudo. Eu tinha insônia, eu tinha dor no corpo, eu tinha cansaço, eu tinha tudo num pacote só, né? Então, já tive essa fase. E qual foi a virada de chave? Porque Então, essa a virada fase... de chave para mim foi a partir do momento que eu comecei a entender que eu precisava de ter uma empresa mais autogerenciável. Ou seja, aprender a delegar mais, formar mais lideranças, melhorar os meus processos. Só que isso parece assim. Ela falou 3 palavras aí, né? 3 frases que resolveu. Não, mas isso, cada negócio desse leva um tempo, né? Então, com os anos, eu fui aprendendo a fazer isso. E hoje, graças a Deus, assim, eu faço pouquíssima coisa do operacional. Tenho uma visão muito mais tática e estratégica. Mas porque eu tenho pessoas que aprenderam a fazer operacional melhor do que eu. Né? Isso é um grande problema do empreendedor. Muito empreendedor, ele acha que ninguém vai conseguir fazer algo melhor do que ele. E aí ele não delega. E ele entra numa roda de que isso nunca vai acontecer, então ninguém é bom. Ele prefere chegar em casa exausto do que pensar em criar pessoas que possam ajudá-lo a desenvolver a empresa. Então você concorda que ele passa a ser o maior... dificultador de crescimento da própria empresa, porque ele está sendo o limite da empresa, né? Ele é um empecilho. Ele é o grande, vai virando um empecilho, ele vai virando um obstáculo de crescimento, né? Então, assim, isso é uma questão mental, né? Uma mentalidade que você vai mudando. Então, algumas coisas da minha vida, algumas chaves foram virando. Por exemplo, né? Minha filha tem 7 anos. Quando a minha filha nasceu, quer dizer, nem quando minha filha nasceu, quando a minha esposa estava grávida, quando a Glaucia estava grávida, foi bom por um lado, porque a história foi assim, agora eu tenho que ter mais equilíbrio mesmo. Por quê? Porque eu preciso viver muito mais tempo. Boa. Eu fui ter filho mais velho. Eu tive filho quando a Isabela nasceu, eu tinha 42 anos. Então eu falei, cara, como é que eu faço para minha longevidade ser maior? Só tem um jeito. Eu tenho que trazer equilíbrio para ela. Então hoje eu consigo fazer... eu trabalho meu horário normal de 9 às 18, 18h30, 19 horas no máximo eu estou em casa. Sábados eu trabalho, mas é um trabalho, não é todo sábado que eu tenho que ir, então eu vou metade dos sábados, um horário, chego lá 9, saio 1 hora, 2 horas, domingos e feriados, claro que não, tiro férias normal, claro que empreendedor não vai conseguir tirar 30 dias de férias, gente, mas dá para tirar 3 tiros de 10. O que eu acho até melhor, né? Eu também acho melhor. Mas eu tiro. Então, assim, é buscar mesmo um equilíbrio entre o lado pessoal, o lado profissional. E você tem que fazer isso de uma forma muito, intencional. Se a gente não faz as coisas com intenção, a rotina te leva para onde ela quer. Então, assim, a primeira questão que eu falo de um empreendedor que é importante, controle sua agenda. Eu tenho controle total da minha agenda. Ninguém controla a minha agenda. Eu controlo a minha agenda. Que quando alguém controla a sua agenda, quando você não tem agenda,
Alguém está controlando, seja a tua empresa está controlando a sua agenda, seja as coisas, eu vou para onde, hoje eu vou para cá, hoje eu vou para lá. Você não tem, no meu caso assim, é super regrado. Eu sei exatamente o que eu vou fazer naquele dia. E dificilmente aquilo foge do meu script, né? Uma vez ou outra vai fugir, mas se eu não tiver aquilo, imagina que eu não tenho nenhum planejamento do meu dia, vai ser uma loucura, né? Então passa por esse equilíbrio, passa até primeiro por essa minha agenda. Você é ansioso ou calmo? Eu me considero calmo. Tipo, Sempre por exemplo, foi? eu sempre fui. Já fui desregulado, como eu te falei, assim, de alimentação, de dormir pouco. Mas, por exemplo, sono. Eu nunca tomei nada para dormir. Eu durmo de boa, tranquilamente. Claro, eu tenho uma série de problemas, de dificuldade, mas eu durmo. Então eu acho que isso é uma coisa que eu já vejo como uma coisa Vai ver 200 anos. Não, Vai ver 200 anos. bem sono positiva, é sabe? primordial para a criatividade, para você ter até um autocontrole mesmo. Sim, meu dia começa muito cedo. Até que minha filha estuda de manhã, então, tipo, meu horário de acordar é 5h40, 5h45, mas também durmo cedo. 10h30, já tô pra lá de Bagdá. Alimentação, atividade física, você consegue conciliar ou não? Consigo. Eu faço 2, 3 vezes por semana atividade física. A alimentação minha, eu digo que é de 0 a 10, eu dou uma nota 6,5. Não é nenhum exemplo, mas também eu sou super regrado, mas eu vou na média ali, sabe? O meu avô comia de tudo. Morreu com 90 e cacetada, minha avó com 98, a minha outra bisavó. Eles comiam de tudo, mas pouco. Sim. Pouco. Essa sua maturidade, né? Tanto pessoal que você está falando agora e a empresarial que você já falou, tá te levando para um caminho novo também, que a gente leu aqui, que é o caminho da mentoria. Sim. Você tá dando mentoria para outros empresários? Isso foi natural. Porque como às vezes, que nem aqui, a gente tá num podcast, aí às vezes eu dou uma palestra, ou vou num grupo de network, tem uma fala, aí as pessoas começam a me procurar, poxa, Ricardo, eu tô com uma dificuldade assim na minha empresa, tô com uma outra dificuldade, e fazer, mas será que você não quer dar uma consultoria para mim? Foi desse jeito. E hoje eu comecei a fazer, já tem um tempo que eu fiz mentorias para donos de ótica ou pessoas que tinham interesse em abrir ótica. Inicialmente foi assim, foi muito melhor do que eu imaginava. O nível de retorno positivo foi altíssimo. E aí, como eu tenho muitos conhecimentos, né, aqui na cidade, de varejos diferentes, começaram a me chamar para várias coisas diferentes. No momento, por exemplo, eu estou dando 2 consultorias para dois restaurantes, né, assim, diferentes. Um tipo um bistrô, posso até falar o nome, é o Botequim Bistrô, e o outro é o Ateliê das Massas, que me chamaram para ajudá-los na estrutura comercial. Eles não tinham muita estrutura comercial, né? Então, assim, criação de metas, bonificações, coisas que envolvem assim um salário emocional para o time, que não é só dinheiro. Bacana. Então eu fui ajudando eles, estou ajudando, né? Ambos estão sobre o processo de consultoria a criar algo que eles tinham muita dificuldade, porque tipo não faz muito parte do dia a dia desse tipo de negócio pensar nisso. E a pergunta é, por que não pensar nisso, né? Porque isso faz todo sentido para qualquer tipo de negócio, né? Ter meta, ter bonificação, ter um padrão de atendimento. Mas você sai, olha só, você sai de ótica, franquia, você tem uma puta experiência nisso e vai para a área de restaurante, bistrô, para implementar um processo comercial? Qual que é a sua expertise? Desenvolver expertises? Mas é isso, porque no final, o empreendedor, com a experiência que eu vou tendo, eu tenho a sensação de que eu posso ajudar em qualquer negócio de varejo, pela gestão. Porque lidar com pessoas independe do ramo que você atua. Formar líder. Não tem nada a ver com formar líder de ótica. Formar líder, né? Ajudar no desenvolvimento de ações que você pode trazer benefícios que não sejam só dinheiro para as pessoas. Não tem a ver com ser ótico ou não. Né? Então você cuida de toda essa parte. Consigo ajudar, porque é o que eu faço no meu dia a dia. Você desenvolveu a sua própria metodologia? Sim.
Quando eu criei a minha mentoria, o que eu tive que fazer? Essas mentorias que eu dei para donos de ótica eram 8 encontros. Cada encontro era um assunto diferente. Então, aquilo eu tive que criar uma metodologia mesmo, construir aquilo. O que eu vou falar para esse pessoal? Só que 80% daquilo que eu falava para eles, se eu tivesse trocado para mentoria para varejo, cabe. Porque não tem a ver só com ótica, tem a ver com qualquer assunto relacionado a varejo. Se você pega um financeiro, vamos pegar financeiro. Financeiro de uma empresa é idêntico. Você tem que saber fazer um fluxo de caixa, fazer um DRE, você tem que ter controle sobre estoque. Em qualquer empresa. Vai mudar o produto, vai mudar alguma coisa ou outra. E você acompanha e mensura KPIs, os resultados? Sim, não tem nenhuma empresa hoje de varejo, seja de produto ou de serviço, pode trabalhar sem indicador. Não existe. Como é que você vai trabalhar? Imagina você chega para alguém que tem varejo e perguntar assim, essa é uma pergunta bem simples, tá? Qual que é a sua taxa de conversão? Se você perguntar isso para 100% varejista, 10% sabem te dizer qual é. 90% não sabe nem o que você está perguntando. Que taxa de conversão é? Quantas pessoas entraram nessa loja hoje que foram atendidas e quantas compraram? Olha a importância disso. Quer ver uma importância assim, que as pessoas dizem, não, mas sabe o que está acontecendo? A gente não está vendendo bem porque está com pouco fluxo. Se perguntar isso para mim, se chegar para mim e falar assim, é mesmo? Deixa eu ver a sua taxa de conversão. Que aí eu sei se é verdade ou não. Aí o cara fala assim, oi? Porque a maioria não tem. E a taxa de conversão, vamos dizer, pegar um exemplo fictício, tá? Entraram 200 pessoas no mês naquela loja. 50 compraram. Tá com problema de fluxo? Não. Tá com problema de taxa, tá com problema de fechamento de venda. Aí eu não sei se é na abordagem, se é no meio, se é no fechamento. Tipo assim, não é problema de fluxo. Mas uma pessoa que não tem indicador vai virar e vai falar assim, eu tô com problema de fluxo, só vendi para 50. Não, mas não é que você vendeu para 50, eu tô 200. Você vendeu para 50. Mas se você tivesse vendido para 120, seu faturamento seria mais que o dobro. Outra pergunta básica. Qual é o teu ticket médio do mês passado? Não sei. Se você não sabe o ticket médio, como é que você vai poder aumentar o teu ticket médio se você não sabe nem qual ele é? Então, assim, tem muito indicador. É uma coisa que não existe hoje trabalhar no nível de competitividade que é o varejo hoje. Qualquer varejo que a pessoa não tem indicador, ela está pilotando um avião sem saber para onde vai. E ainda assim, 90% se encontram nessa Ou situação. mais. Ou mais. São conhecimentos e práticas aplicáveis a qualquer negócio, né? Então, assim, apesar de você falou da ótica, ele aplica isso em qualquer negócio. Esse é um ponto da franquia positivo. Dificilmente uma franquia, seja ela qual for, não vai te entregar alguns indicadores de acompanhamento. Porque ela está dentro do processo dela colher os indicadores dos franqueados. Então é fácil para ela ensinar o franqueado a olhar o dela. Olhar o próprio, né? O franqueado olhar o próprio indicador. Se ela olha o dos franqueados, E muito, por exemplo, em Juiz de Fora aqui, né? Zona da Mata, todo mundo vem falando a exaustão que muitas lojas fechando no centro, muita troca de loja em shopping. Como é que você avalia esse cenário do varejo? Porque em contrapartida tem empresas alugando lojas enormes como vitrine das suas marcas. Como é que você vê isso no varejo como um todo? Nós estamos vivendo, é porque a gente não está vendo isso, a gente vai ver no futuro. A gente está vivendo um momento de alta transformação do varejo. A gente já falou sobre isso de algumas formas, né? A gente está vivendo isso agora. E aí, o que vai acontecer? Tem empresas que não vão conseguir se adaptar a esse varejo. Não vão ter velocidade necessária para isso. Imagina vou pegar um exemplo, tá? Eu tenho 25 anos de varejo, mas a minha mente é de alguém, eu tô antenado. Imagina se eu tivesse 25 anos de varejo, querendo fazer igualzinho as mesmas coisas lá atrás. Com a Manchester ainda. Morreu. Não, podia ser a marca que fosse. Se eu tivesse antenado, tudo bem. O problema é, se eu tiver com a cabeça lá atrás, morreu pelo seguinte, vai virar e vai falar assim, não, WhatsApp, pra quê? Não precisa de WhatsApp para atender o negócio, eu quero atender o cliente aqui, ó. Instagram, não precisa de rede social para isso, eu quero atender o cliente aqui, ó. Site, marketplace, não, pra quê? Eu quero atender o cliente. Morreu. Não vai sobreviver. Na verdade, eu vou te dizer mais. Vendedores, hoje, que não tiverem preparados para esse varejo, morreu.
Não adianta, hoje, se você pegar um vendedor, nossa, ele arrebenta de vender numa loja física. É o melhor vendedor. A pergunta que eu quero fazer para ele é, cara, e de 100% do que você vende, quanto que você vende pelo digital? Se ele falar para mim, é nada, ou é 1%, 2%, eu vou virar para ele e vou falar, cara, você vira essa chave agora. Porque daqui a alguns anos, esse percentual que você vende na loja física, só na loja física, não vai existir. Você vai ter que trazer o cliente de outras formas. Você vai ter que fazer venda por outros canais. E muito vendedor de loja física não acordou para isso. Por quê? Porque ele era vendedor de loja física apenas antes da pandemia. O jogo mudou e ele quer continuar fazendo como era antes. Não tem jeito. Se as empresas mudaram, as pessoas que trabalham com vendas nas empresas também têm que mudar a mentalidade. Tem muita gente que ainda está preso ao passado. Isso é do ser humano. O ser humano quer sempre a zona de conforto. Por que eu tenho que aprender uma coisa nova? Isso é chato. Isso é difícil. Eu não quero. Não tem saída. Porque vender pelo WhatsApp não é igual vender no atendimento físico. Né? Assim, tô dando um exemplo de WhatsApp. Então, assim, a pessoa vai ter que aprender de outro jeito. Não tem saída. Você imagina se personificar, não tô nem personalizar, um atendimento no WhatsApp que você daria. Porque esse é o grande pulo, né, do atendimento. Não, eu vou falar um negócio. Olha que loucura. Possível. Era super, assim, o varejo, quando você segmentava uma venda, nossa, perfeito, maravilhoso. Agora é personalizar. Vou dar um exemplo prático, assim, no meu caso. Se eu quiser tirar um relatório lá agora, clientes que compraram no último ano armações ou óculos de sol da marca Vogue. Se eu tirar um relatório lá, eu consigo tirar. Beleza, a loja aqui, ó. Esses foram os clientes que compraram. Agora tem uma pergunta que, se o meu relatório não estiver bem feito, eu não sei responder. Será que todos esses que aparecem aqui compraram para ele ou deram de presente? Porque senão corre o risco, vamos dizer que Mariano tivesse dado um óculos Vogue para Desirê. Eu vou te mandar uma mensagem, ô Mariano, chegou a coleção nova de Vogue, mas não é para você, cara, você comprou para ela. Então, se o meu... Aí, eu tenho que mandar mensagem, não é para Mariano, eu teria que mandar mensagem para Desirê. Perfeito. Isso é personalizar até o relatório. Assim, eu estou personalizando o cliente, eu quero falar com o cliente certo. Aqui era segmentado, aqui é personalizado. Então, segmentado também funciona ainda? Funciona, mas você vai errar alguns tiros. Boa. Os dados são o ouro desse Dados é momento. igual a assertividade. E, cara, obrigado. Assim, é uma aula, cara. A gente falou de várias coisas. Você que tá aí assistindo a gente, gostou, dá like, curte, segue a gente, que é muito importante. E deixe os comentários aqui, alguma dúvida que você tenha sobre franquia, se você quer abrir uma franquia, né, Desirê? Se você quer franquear o seu negócio, que a gente compartilha com o Ricali e a gente, às vezes, traz para você aqui uma ideia, né? Ricali, muito bom ter você aqui com a gente. Abre a cabeça, né? E eu sempre falo que o nosso maior objetivo é inspirar outras pessoas, seja em qualquer momento que ela esteja passando. E você trouxe não só uma aula, né, sobre esse universo de franchising, mas trouxe um exemplo, né, de firmeza, de resiliência e deu muita dica para que as pessoas fiquem atentas. Não existe zona de conforto no mercado. Boa. A gente tem que estar o tempo inteiro ligado, sim. Afinal, ninguém veio aqui a passeio, né? Pelo menos, acredito que não. Então, assim, gratidão mesmo por compartilhar isso com a gente. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de falar desse assunto que gosto tanto, né? E como você disse, eu acho que acaba ajudando outras pessoas, né? Acho que alguém que queira abrir uma franquia, é muito importante escutar esse podcast, que vai tirar várias dicas que vai facilitar essa decisão, né? Eu acho que vai facilitar muito, né? E se alguém quiser tirar alguma dúvida, tem meu Instagram, Ricali Rodrigues. A pessoa pode me mandar um direct lá que eu respondo com certeza. Boa. E antes que eu me esqueça, Ricali Rodrigues, pai, marido, empreendedor há 25 anos e mais, não tem televisão em casa? Isso me marcou. É verdade. Você fala que ele é judoca há 18 anos. Não, desde os 18. Cara, ele é um cara multifacetado, peculiar. Deu um ipom na concorrência. Esse é um ponto muito importante na minha vida de empreendedor. Com certeza. Só que hoje eu vejo isso, né? A disciplina que eu tive, a criação de uma autoestima, porque um esporte individual que você vai ter que enfrentar um com o outro,
cara, te gera uma autoestima poderosa, né? Então eu tenho certeza que essa minha base do esporte lá, desde criança, né? Comecei a fazer com 4 anos. Olha só. Me ajudou muito na minha vida empreendedora. Ajuda, né? Faixa preta, tá? Ó, vai te sobrar, cara. Você tirou o zoião da vida dele. Não põe olho gordo na vida Tá do menino. maluco? Nunca fiz isso. Ricardo, ele não Valeu. vai fazer isso com você. Valeu, Ricardo. Valeu, obrigado. obrigado. Gente, obrigado Valeu, a valeu. vocês. Beijo.